Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E hoje, nessa tarde fria, para fazer o pré-jogo de São Paulo e LDU, jogo de volta das quartas de final da Libertadores, né? São Paulo tentando a remontada depois de ter perdido a primeira partida por 2-0. E, como vocês sabem, eu acredito muito que o São Paulo vai conseguir reverter esse resultado e chegar à semifinal da Libertadores. Ah, no último vídeo eu cheguei a falar que acredito que o São Paulo, numa boa noite, consegue fazer aí 3 gols de diferença e nem precisar dos pênaltis. Mas, né, gente, o que importa é a gente se classificar. Não interessa a forma, se for nos pênaltis, se for no jogo normal. Se o time conseguir a remontada, já vai ser algo histórico para a gente se lembrar por muito tempo. E aí se preparar para uma semifinal de Libertadores que a gente não chega desde 2016, né? Ambos os times não devem ter grandes desfalques, né? A não ser os habituais, né? O time da LDU vai ter só o jogador, o menino lá que se machucou quando entrou no segundo tempo, o Cabeça, né? No mais, o time da LDU vem com o time completo, deve jogar com a mesma formação, com 3 zagueiros. Então, um time que deve buscar travar o jogo, parar ao máximo e principalmente gastar o tempo e a paciência do São Paulo, né? Coisa que na Libertadores é muito comum que os times fazem com os times brasileiros e muito comumente os jogadores brasileiros acabam caindo na pilha dos jogadores latinos, né? Então é importante que o São Paulo tenha isso em mente, né? E vá com a cabeça muito forte, com uma força mental, para suportar não só a pressão, que é ter que fazer 2 gols de diferença, mas também saber lidar com a catimba, saber lidar com o adversário que vai querer parar o jogo a todo momento, que vai picotar. O juiz da partida ele foi o árbitro da segunda partida, São Paulo LDU pela Sul-Americana, que o São Paulo perdeu em 2023 nos pênaltis. Então, um árbitro que é muito permissivo com catimba, que depois não dá mais tempo de acréscimos. Então, o São Paulo tem que ir muito consciente disso, entrar em campo consciente para não entrar na pilha. Ir com calma, é importante que a gente precisa fazer 2 gols, mas se não fizer o primeiro, não tem como fazer o segundo. Então, ir com calma, principalmente no início do jogo, não se expor, construir as jogadas, fazer um jogo vertical para conseguir vencer, né? E para construir esse jogo vertical, o São Paulo terá à sua disposição as melhores peças disponíveis, né? Então, a zaga completa, tanto o Arboleda quanto o Ferrarese disponíveis, Alan Franco, Rafael Tolói e Sabino. Em minha opinião, eu acho que o São Paulo deveria considerar pelo menos a troca ou do Arboleda ou do Ferrarese. Os dois foram muito mal nas duas partidas iniciais, tanto das oitavas de final quanto das quartas de final, né? Então, talvez jogadores que tenham alguma questão de força mental para a disputa desses jogos decisivos. Então, eu consideraria a iniciar o jogo ou com o Sabino ou com o Tolói no lugar de Ferrarese ou Arboleda, mas principalmente Ferrarese, que foi quem praticamente entregou aí, quase entregou o jogo nas oitavas de final e quem entregou aí o segundo gol na partida de ida das quartas de final, né, gente? Nas laterais, apesar de o Mailton ter um poder ofensivo maior do que o do Cedric Soares, eu duvido muito que o Crespo inicie o jogo com este jogador. Eu acredito que o Crespo deve iniciar a partida com o Enzo Dias e o Cedric Soares, se ele estiver reabilitado, né? Isso é um ponto muito importante. Se não estiver bem, é melhor que fique no banco. Mas é um jogador experiente, é um jogador que pode bater pênalti eventualmente, se o São Paulo conseguir chegar aos pênaltis, né? Então, acredito que nesse quesito o Crespo deve ir com o Cedric Soares. O meio de campo, a gente deve ir com um meio de campo um pouco mais ofensivo que o da ida, né? Então, o nosso meio de campo titular atualmente, Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho. E aí no ataque, né, gente? A gente deve ir com Luciano e Ferreirinha. Ferreirinha
ainda bem não foi constatada nenhuma lesão, então pode iniciar o jogo já de cara nessa partida de volta, né? E no mais, a boa notícia fica pela grande possibilidade de termos Oscar e Lucas no banco de reservas, Oscar com mais condições do que o Lucas, mais jogadores que teriam condições de entrar no segundo tempo e poder ajudar o time em caso de necessidade, né, gente? Então a gente sabe que se de repente chegar no segundo tempo, tá no desespero, precisa fazer gol, esses são os jogadores que são diferentes, apesar de estarem fora de ritmo, é quem a gente pode imaginar que faça algo diferente do habitual, que consiga ah, levar um perigo diferente, que possa gerar um desconforto na zaga do adversário. Tem os jogadores que a gente confia que possam fazer a diferença para o São Paulo, né? Então, eu tenho uma fé muito importante de que esses jogadores possam participar desse jogo e nos ajudar, né? E, gente, importante para quem for no estádio, como eu, é apoiar os 90 minutos, né? Infelizmente, a gente está nessa situação. Eu sei que tem muito torcedor que não acredita, então, mesmo quem não acredita, apoie. Esse não é um jogo de criticar, esse não é um jogo de murmurinho, vaia. Esse é um jogo de apoiar até o final. Acabou o jogo, aí ah, adota-se a conduta de acordo com o que aconteceu em campo. Mas é um jogo que o São Paulo precisa criar uma atmosfera que intimide a LDU, né? E não é intimidar batendo, jogando pedra no ônibus dos caras. Isso para mim mais motiva do que propriamente intimida. Mas é realmente criar uma atmosfera de barulho, de pressão, para que os caras errem, para que os caras façam faltas, façam pênaltis. Então, a gente precisa, como torcedor, apoiar o São Paulo a construir a atmosfera que permita essa remontada, né? Fora isso, entusiasmar nossos jogadores, que os nossos jogadores possam ir para cima, tenham coragem e consigam tomar as melhores decisões no jogo, né, gente? Eu não tenho dúvidas de que o São Paulo vai criar chances de gol. A minha dúvida é: teremos capacidade ou tomaremos a decisão certa frente ao goleiro, dentro da área, ou numa oportunidade de finalização de fora da área? Então eu quero acreditar que sim, e eu acredito que a atmosfera influencia muito. Então uma atmosfera positiva vai influenciar os caras a acertar, vai influenciar os caras a querer mais, a estarem mais atentos. Então eu acredito muito que essa atmosfera vai fazer diferença para o São Paulo. E no mais, gente, a LDU mostrou no jogo de ida que não é um time bom. Eu ia falar que não é um time superior ao São Paulo, mas não é um time bom. Na altitude, com a altitude a favor, o São Paulo foi melhor. Só que o São Paulo experimentou a situação inversa do jogo contra o Atlético Nacional, onde ele foi completamente dominado e conseguiu segurar um 0-0 na sorte. Os caras tiveram a mesma sorte e no primeiro gol competência, né, com um belo passe nas costas da zaga do São Paulo, e conseguiram fazer os gols. Só que eles ficaram numa postura totalmente defensiva, né? Então, mostramos que somos superiores. Agora cabe a nós fazer valer essa superioridade dentro de campo. E o fator que pode ajudar os caras é nervosismo. Então, tudo que a gente puder fazer para deixar os caras nervosos e não o nosso time, isso vai ser decisivo para o resultado final. E no mais, gente, é ir com fé, atmosfera positiva. O São Paulo na Libertadores, em casa, ele tem a mística, mas eu acho que só a mística não entra em campo, os jogadores precisam ajudar. E acredito que eles estão focados 100% e vão conseguir. O São Paulo, em outros campeonatos anteriores, ele em mata-mata, ele sempre foi um osso duro, ele tem se mostrado um time muito confiável nesses momentos decisivos, em que pese as falhas mais recentes, mas eu realmente acredito que o São Paulo consegue construir e remontar esse resultado e conseguir a classificação. Sigo acreditando que o São Paulo vai ser o campeão da Libertadores e espero não me enganar, né? Espero que o São Paulo não me deixe quebrar a cara.
Amanhã o vídeo de pós-jogo vai sair mais tarde, tá, gente? Então a gente deve postar aí já de madrugada, mas com certeza para a gente comemorar aí a nossa classificação, para que a gente não tenha que falar dos lamentos de um time que não conseguiu. Então, bora acreditar nos jogadores, bora criar a atmosfera que vai nos favorecer e bora preparar um clima que ajude o nosso time a ser o vencedor de amanhã. São Paulo vai vencer o jogo. O que a gente precisa é construir a vitória que nos gere a classificação. Eu acredito muito, eu acredito que o São Paulo se classifica ainda em tempo normal, vai conseguir fazer os 3 gols de diferença, seja 3-0, seja 4-1, mas eu acredito que o São Paulo faça esses 3 gols de diferença e não precisa do pênalti. Mas se classificar nos pênaltis eu também não vou me importar nem um pouquinho. O que não quero é ter que chegar aqui e lamentar uma partida que o São Paulo foi mal, não se empenhou, não correu, ou eventualmente que não teve um jogo vertical, que ficou só circulando a bola, não finalizou. Amanhã é jogo de tentar também, né? Então, o São Paulo precisa de muitas jogadas criadas para conseguir marcar gols. Então, a gente precisa criar mais do que nunca, né? Então, e tomar as decisões certas frente ao gol, né? Então, esse é o mais importante. Não interessa quem vai fazer o gol, não interessa quem vai ser o herói, interessa que o time se classifique, independentemente de quem fizer o gol, serão todos heróis, até quem não entrar em campo será herói de uma classificação histórica dessas, tá, gente? Então, bora torcer, se você tem uma fé, faz uma fé aí também, e vamos ver o que vai acontecer amanhã. Deixa aí nos comentários se você acha que o São Paulo vai conseguir a classificação, se vai ser no tempo normal, se você acha que vai para os pênaltis. Eu já deixei meu palpite aqui, a gente ganha por 3 gols de diferença e leva ainda no tempo normal. Tá certo, galera? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.